Quero convidar você, que está aqui presente, também nos acompanha aí em sua casa, que você abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. A mensagem de Deus nesta manhã vai ser um passado radicalmente transformado sob o tema ao Deus único, honra e glória. Pelo que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, também fez na nossa vida e continua a fazer, sobretudo quando nós nutrimos o desejo ardente no nosso coração de estarmos crescendo, não permanecermos estacionados na nossa vida espiritual, o que é um risco de todos nós. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo de número 17. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 12 ao 17. Diz assim: Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal e invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Vamos rogar a bênção de Deus. Deus amado, esta é a tua palavra, revelada poderosamente pelo teu Espírito Santo, o qual inspirou homens santos para que pudessem fazer chegar até nós os teus pensamentos, para que fizeste chegar até nós a tua revelação de quem tu és, como tu tratas e vês o ser humano, e o que é necessário para que este ser humano, de fato, esteja ligado no Senhor e tenha vida. Nesta manhã, Pai, nós queremos considerar nesta palavra preciosa. Nós queremos, Pai, nos deleitar nela. Queremos, Pai, uma mensagem que venha ao encontro da necessidade de cada um de nós. Fala, portanto, Senhor, a cada coração presente aqui, ou em sua casa, ou em qualquer momento que possa ter contato com esse vídeo, com esta mensagem. Fala, Senhor, poderosamente pelo teu Santo Espírito. Estejas tu, Senhor, trabalhando em cada coração. Também, Senhor, trabalhando na vida deste que tem a incumbência de entregar a tua palavra nesta manhã. Grande privilégio, mas também grandiosíssima responsabilidade. Ser a boca do Senhor, a mente do Senhor, a vontade do Senhor, ser instrumento para que tu nos fales, é algo extremamente grave e também de privilégio. Usa, Senhor, este teu servo, dê pensamentos claros, lúcidos, ajuda, ó Deus, na transmissão
desta mensagem para que o teu povo possa entender. Unja, ó Deus, os seus lábios com o teu Santo Espírito, com a tua graça, para que não seja apenas uma peça organizada didaticamente, clara, mas que desta mensagem emane vida para cada coração que com ela tiver contato. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Existe uma frase que retrata muito bem, e eu concordo plenamente com ela, que diz o seguinte: não importa como começamos, mas sim como nós terminamos. E isto é uma grande realidade na vida do ser humano, em todas as áreas. Existem tantas pessoas que começam a vida cristã, posso dizer assim, a 1000 por hora. A pessoa lê a Bíblia, está presente na igreja, presente em todas as reuniões de oração. Seu coração está aquecido diante da nova vida com a qual se encontrou, e passa-se 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você vê aquela vida totalmente arrefecida, totalmente fria. E vez por outra, nós vemos que essas pessoas, depois de transitarem na vida espiritual, elas ficam tão frias que dão lugar a pecados, a práticas as quais ela tinha abandonado, e depois se esfria de tal maneira que se afasta da igreja até num último extremo, num último degrau abaixo. Podemos falar isso a respeito do apóstolo Paulo, no sentido de que, na sua ignorância, como ele mesmo coloca, ele iniciou a sua vida diante de Deus de forma censurável, porque ele perseguia os cristãos, prendia os cristãos, se opunha ao cristianismo, mas este homem foi de tal maneira alcançado pela graça de Deus, que totalmente transformado, ele se tornou certamente um dos cristãos mais importantes dentro do cristianismo. Com a sua fé, com a sua instrução, com a sua doutrina, com a sua dedicação, com a sua visão missionária, alcançando vários lugares do mundo de então. E o apóstolo Paulo, é este Paulo que escreve ao jovem pastor Timóteo, que foi deixado por ele, Paulo, na cidade de Éfeso, na igreja de Éfeso, para que ele pudesse instruir a esta igreja diante de tantos problemas que ali aconteciam, como normalmente acontece dentro da igreja de Cristo, que ainda não está perfeita. E quando o apóstolo Paulo escreve esta mensagem ao jovem pastor Timóteo, nas suas considerações ele dá um breve testemunho daquilo que agora ele era, do que Deus fez na sua vida, transformando-o por completo. Ele diz aí no versículo 12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, ele se apresenta, ele coloca esta mensagem diante de Timóteo, dizendo da sua gratidão pela maneira com que Deus o fortalecia em Cristo, pelo que o Senhor, não obstante a sua vida de passado, o considerou fiel, dando a ele certamente a mais nobre tarefa dentre os homens: o ministério sagrado, o ministério pastoral. Eu entendo, existem centenas e milhares de funções, mas para mim, dentre tudo ou todas, o que de fato
é honroso, extraordinário, é o sagrado ministério da palavra, é ser um pastor, é ser um missionário, para ser a boca de Deus a conduzir o seu povo. E diante do que ele foi contemplado, deste fortalecimento, desta consideração da parte de Deus, diante do privilégio que ele se sente no ministério, ele conclui este momento dizendo: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, diante do que ele podia usufruir de Deus, diante do privilégio que Deus lhe deu, diante da transformação, diante da sua designação para o ministério da palavra, ele não encontra outra forma senão exaltar o nome de Deus, os atributos de Deus como Rei eterno, como imortal, como invisível, como o Deus único diante de todos os deuses que o homem criou. Ele então conclui: honra e glória pelos séculos dos séculos. Esta expressão quer dizer eternamente, para sempre, Deus seja glorificado pelo que Ele fez na minha vida. E é sobre isso, meus amados, que eu quero compartilhar com todos vocês que estão aqui presentes e com todos quantos estão em suas casas ou que poderão ter contato com esta mensagem. A palavra nesta manhã para as nossas vidas é essa: um passado radicalmente transformado. Sob este tema, ao Deus único, honra e glória. Ou seja, o que eu quero compartilhar é o que Deus fez na vida deste homem, que o transformou radicalmente do que ele era, e nos juntamos a ele, a tributarmos louvor a Deus, usando este tema, ao Deus único, honra e glória. Não desligado deste aspecto da transformação, mas ligado ao aspecto da transformação que Deus também trouxe e traz a cada um de nós. De um passado radicalmente transformado ao Deus único, honra e glória. Em primeiro lugar, porque ele mesmo compartilha, esse servo de Deus compartilha a sua transformação, porque o seu passado foi de grande rebeldia. O passado do apóstolo Paulo foi de rebeldia. Eu até compartilhei nesses dias, há poucos dias, nessas gravações que eu faço diariamente para conduzir a igreja, a mensagem, e outras pessoas que também têm nos acompanhado, a respeito de um testemunho de um pastor que falava que naquele momento era amigo de um peruano que era um grande servo de Deus, mas ele disse que num dado momento, quando aquele homem que agora era cristão, num certo momento da sua vida, ele foi de uma vida completamente desregrada. Ele era traficante, ele perseguia as pessoas, matava as pessoas, vivia no fundo do poço, moralmente falando, dentro da sociedade, e um dia nem mesmo ele suportou a vida que ele levava e pegou um revólver e foi tirar a sua própria vida e sentou-se, e quando ele colocou o revólver na sua cabeça, alguém apareceu com uma Bíblia e ele falou do amor de Cristo, e esta vida foi completamente transformada. E naquele momento este pregador era amigo deste peruano que teve a sua vida transformada de tal maneira que ele atuou de forma abençoadora na vida da sua família, e o seu filho, sua família se converteu, e o seu filho se tornou um diretor de uma grande escola, de uma grande faculdade. Um homem que foi completamente transformado pelo poder do Evangelho, pela graça de Cristo, pela atuação do Espírito Santo. Este mundo, de fato, ele é extremamente sobrenatural, e veja o que diz o apóstolo Paulo aí, no versículo de número 13, na sua parte A, e no versículo 15, na sua parte B. A mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente,
E no versículo 15, no final, ele disse que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Nessa narrativa, ao jovem pastor Timóteo, em que ele diz do seu privilégio de ter a vida transformada, ele argumenta dizendo que noutro tempo ele blasfemava contra Deus. Ele era perseguidor da igreja e perseguidor de Cristo, que ele era insolente, soberbo, de nariz em pé, não ponderava absolutamente nada, andava segundo o impulso do seu coração, da sua mente, da sua alma, não tendo medo de absolutamente nada, não temendo absolutamente nada a não ser Deus, e neste momento de forma equivocada. E na sua argumentação, e na sua comunhão, e na sua proximidade com Deus a esta altura, na mais intensa comunhão, ele compartilha com Timóteo e compartilha conosco quando ele diz: para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Portanto, este homem teve um passado na ignorância, posto que ele era um grande religioso, um cumpridor da sua religião, mas os frutos que ele tinha eram contraditórios em relação à sua religião. E agora, convertido a Cristo Jesus e na sua mais intensa comunhão, ele considerava-se o principal dos pecadores, o maior de todos os pecadores. E é Paulo também que, escrevendo à igreja de Corinto, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, um texto que é muito conhecido por nós, quando ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Portanto, ele sabe considerar muito bem, e considera muito bem, o que ele viveu no seu passado e o que ele vivia no presente, a vida que agora ele podia usufruir através de Cristo Jesus, cuja vida ou cujo passado era completamente distinto daquilo que agora ele vivia em Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando aí: mas eu não tive a vida que este peruano teve. Eu nunca assassinei, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca trafiquei, eu nunca fui uma pessoa espúria da sociedade, eu nunca vivi à margem da sociedade, sempre fui uma pessoa moral, trabalhadora, uma pessoa de bons princípios morais. Mas a mensagem clara da palavra de Deus é de que todo ser humano, independentemente dele se afundar no lamaçal do pecado ou viver à margem da sociedade, todo ser humano, por causa do seu pecado, sem Cristo, ele está em rebeldia, em reversão, em oposição a Deus. Quer seja uma pessoa que vive na desgraça do lamaçal do pecado, quer seja o pecador que ainda não recebeu a Cristo Jesus, o destino de ambos é o mesmo, é a condenação, e a postura de ambos é de rebeldia contra Deus. Portanto, não cabe no seu raciocínio e no raciocínio de ninguém esta mensagem: graças a Deus eu não sou como aquele peruano, graças a Deus eu não sou como esses traficantes, graças a Deus a minha vida é boa, eu sou um bom pai, sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom trabalhador. Mas se você não tiver a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e por meio dele ter o perdão dos seus pecados, você continua em rebeldia contra Deus. O próprio apóstolo Paulo não era marginalizado na sociedade.
Ele conta na sua experiência que ele era, na sua religião, o número 1. No que se refere à sua cultura, no que se refere ao seu procedimento, no que se refere à sua dedicação. Mas ele disse que era rebelde, perseguidor, porque de fato ele se levantava contra o cristianismo, insolente porque ninguém o quebrantava. Portanto, se você hoje crê em Cristo Jesus, como eu creio, e existem pessoas grandemente transformadas por um passado censurável, condenável, mas existem também pessoas que viveram uma vida boa, uma vida moral. Aliás, se eu fosse dar testemunho e dizer para você que antes de Cristo eu tinha já uma vida exemplar, muito exemplar. Portanto, aqueles que estão em Cristo o estão, porque o Senhor transformou, porque o Senhor deu uma visão de fé, porque o Senhor deu fé, de tal maneira que também pode se juntar a Paulo e dizer que a sua vida foi transformada, radicalmente mesmo, e se juntar a ele e também expressar ao Deus único honra e glória pelo que ele abriu a sua visão, o seu entendimento e o fez ver e crer que você é um pecador por natureza e por prática, e de que precisa de Jesus Cristo, o qual lhe alcançou, e hoje você pode se dizer como sendo um servo ou uma serva de Deus. De um passado radicalmente transformado, ao Deus único honra e glória. Em primeiro lugar, ele foi de um passado em rebeldia, mas em segundo lugar, ele foi contemplado pela magna misericórdia, pela máxima misericórdia. Aliás, tentarmos colocar grande misericórdia, magna misericórdia, máxima misericórdia, é redundância, mas a gente coloca isso para efeito de impacto na nossa concepção, porque assim como amor, misericórdia, ela traz em si mesmo um significado inalcançável. Mas Paulo foi alcançado por esta misericórdia de forma esplêndida. John Newton foi um inglês que teve uma vida muito distante da religião ou da religiosidade. E você vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas que num dado momento da sua vida, ele experimentou a visão a respeito de Cristo de forma verdadeira e teve a sua vida completamente transformada. E é ele que diz, uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos, pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo perdoado, me recordo de duas coisas: eu sou um grande pecador e Cristo um grande Salvador. Uma vez infiel e libertino, um mercador de escravos, foi pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo perdoado. E ele acrescenta isso: na minha velhice, na minha frágil memória, eu me recordo de duas coisas: eu sou um grande pecador e Cristo um grande Salvador. O que ele enfatiza foi que a misericórdia de Deus o alcançou, a misericórdia de Deus o pinçou da vida que ele vivia, da vida que ele levava, transformando-o completamente. Não obstante a sua rebeldia, não obstante os seus atos, a parte da moralidade da sociedade, Cristo, grande Salvador, o alcançou pela sua misericórdia e transformou completamente a sua vida. E é isso que também
compartilha o apóstolo Paulo falando a respeito da misericórdia divina. Versículo 13 novamente: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Versículo de número 15, ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. E no versículo 16 ele diz: mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo. Versículo de número 13, após então ele descrever um breve comportamento de rebeldia, ele diz: mas obtive misericórdia. No versículo de número 15, ele ressalta a sua pecaminosidade, sentindo-se o maior dos pecadores. E no versículo 16, quando ele fala que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais ele era o principal, ele diz: por esta mesma razão, pela vinda de Cristo, pelo ministério de Cristo, me foi concedida misericórdia. Foi-me concedida misericórdia. Portanto, o que o apóstolo Paulo compartilha aqui, não foi dele viver de forma correta, linear a sua religiosidade, pelo contrário, foi aquilo que ele vivia na sua ignorância e incredulidade. Já imaginaram? Era um homem extremamente dedicado à sua religião, sacrificava-se pela sua religião, arriscava a sua vida pela religião, contudo, ele era incrédulo, é o que ele diz, um religioso incrédulo. Somando-se a tudo isso, as suas posturas de blasfemo, perseguidor e insolente. Mas ele diz: mas a misericórdia de Deus me valeu. Apesar de eu ser e me considerar o principal dos pecadores, foi-me concedida a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. Você já ouviu isso algumas vezes da minha parte aqui, mas eu continuo a lhe dizer com toda a convicção, é o que a Bíblia ensina, é o que ela revela, e é a minha convicção. Meus irmãos, o nosso mérito é a nossa condenação. Nós merecemos a condenação. Deus é santo, reto, perfeito, justo. Nós somos pecadores, desviados pelo pecado. Nós somos injustos. E poderíamos anotar aí, talvez, frutos e mais frutos, dezenas e centenas de milhares de frutos negativos decorrentes da pecaminosidade que habita em nós. Basta um pecado para que nós não adentremos ao céu perfeito, à eternidade perfeita. Mas se nós colocarmos que nós pecamos 3 vezes ao dia, o que é absolutamente impossível, nós vamos ter cerca de 1000 pecados por ano. Se você viveu 15, 20, 30, 50 anos, vai para 50 mil pecados. Se isso for 3 pecados ao dia, 3, mas é incontável. Merecemos a condenação. Este é o nosso mérito. O nosso salário, diz a Bíblia, o nosso salário pelo pecado é a condenação. Mas é a misericórdia divina, a graça divina, que atua nas nossas vidas, mesmo que nós mereçamos a condenação, mas é esta misericórdia que muda toda a nossa situação, toda a nossa postura diante de Deus, e nos salva e nos liberta do poder do pecado, do domínio do pecado,
e do poder de nos conduzir ao inferno, é a misericórdia divina que nos resgata completamente dessa nossa malignidade, desta escravidão e desta condução, para que nós possamos experimentar uma vida de perdão aqui, de comunhão aqui com Deus, de ressurreição, ainda que parcialmente nesta terra, e depois de forma plena lá na eternidade. Tudo isso, meus amados, tudo isso, graças única e exclusivamente pela misericórdia divina. A graça com a qual Deus nos resgata é por sua misericórdia. Aliás, esse foi o discurso do apóstolo Paulo em Romanos 9, Romanos 10, que mostra de que aqueles que foram salvos, predestinados por Deus, Ele o fez pela sua misericórdia soberana, e não existiu nenhum mérito, dando exemplos de Jacó e de Esaú. Ele foi contemplado pela magna misericórdia. Cada um de nós que está presente aqui também foi contemplado por esta misericórdia. Cada cristão que neste momento está neste mundo, se cristão de fato é, foi alcançado pela misericórdia. Aqueles que estão na eternidade desfrutam da vida com Deus mais plenamente. Estes também foram por causa da misericórdia divina. Não sem sentido, diz o apóstolo Paulo, ao Deus único, honra e glória. Porque ele foi radicalmente transformado, radicalmente reposicionado. Porque teve uma vida de rebeldia. O fato de sermos pecadores, já somos rebeldes. Porque foi contemplado pela magna misericórdia. Se somos cristãos, não há nenhum mérito em você, nem em mim. Você pode ter sido um filho ótimo, uma filha ótima, pode estar marido ótimo, mulher ótima, tudo ótimo. Tudo absolutamente ótimo. Mas nada chega a te dar o status de santo, de lavado, de perdoado, de resgatado. É só pelo sangue de Jesus que deixa as nossas vestes mais brancas do que a neve. De um passado radicalmente transformado ao Deus único, honra e glória, vimos aí seu passado de rebeldia, vimos aí a magna misericórdia, encerrando, foi galardoado, presenteado, agraciado pela transbordante graça de Deus. O apóstolo Paulo foi presenteado, galardoado pela graça de Deus, que é transbordante. Ela é oferecida de forma transbordante. Às vezes nós a diminuímos por causa da nossa vida espiritual em relaxo, mas para nos alcançar foi a graça transbordante do Senhor. E eu volto aqui a John Newton, porque talvez um ou outro saiba, mas foi ele que escreveu aquele hino muito cantado em todas as igrejas, Maravilhosa Graça, muito cantado por corais. Graça, quão maravilhosa graça de Jesus. Diz que ela é eterna e sem fim. Escreveu vários outros hinos. E também, acho que é no seu túmulo que está escrito estas palavras, estão escritas estas palavras. Perdoado e inspirado a pregar a mesma fé que um dia me esforcei para destruir. Entre todos os hinos, ele escreveu esta
maravilhosa graça. Perdoado e inspirado para pregar a mesma mensagem, a mesma fé, que ele mesmo diz que um dia me esforcei para destruir. Ele ridicularizava a fé de todos, ridicularizava Deus, fez de tudo para anular a graça de Deus na vida das pessoas, mas Deus o transformou. E o curioso é que depois ele foi aquele que agiu no fronte de tudo para que pudesse libertar na Inglaterra da escravidão aqueles que a serviam como escravos. Foi político, mas não foi a política que libertou os escravos. Não foi a política que transformou o Congresso. Não foi a política com uma visão primeira que levou a Inglaterra a ser transformada neste país livre. Foi porque ele se converteu ao Evangelho. Os valores adentraram a sua vida e ele então entendeu que aquele estado em que vivia a Inglaterra não poderia viver. É que eu disse no domingo passado. Não existe nada mais poderoso do que o Evangelho. Ele pode transformar o homem interiormente, que reflete no seu exterior. O Evangelho, a graça, transforma o homem, que transforma a sociedade. Não é a política. Não é a política. Por mais intencionados ou bem intencionados, e por mais extraordinários que sejam os sistemas. Aliás, não existe sistema extraordinário. Todos são falíveis. Todos têm virtudes e têm limites, defeitos. E aí, Paulo destaca esta graça. Versículo de número 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E no versículo de número 16, na sua parte B, ele disse: evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade. E adiante ele coloca: e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então no versículo de número 14, o apóstolo Paulo fala a respeito da graça maravilhosa que decorre de Cristo através desta fé que há ou que procede de Cristo Jesus. Foi esta graça que foi instrumento da misericórdia de Deus para que ele pudesse ser transformados. E todos sabemos a definição do que é graça. Graça é um favor que nós não merecemos, um favor imerecido. Eu digo mais, graça é um favor que nós recebemos, fazendo até mesmo por não merecermos. Não é porque nós não merecemos, nós fazemos por não merecer. Isto é graça divina. E a graça foi tão extraordinária na vida deste homem, que agora ele mesmo diz que de grande pecador que era, usado de misericórdia, Deus o alcançou pela graça para que ele pudesse ser modelo a quantos hão de crer nele, Jesus, para a vida eterna. Não nele, Paulo, mas em Jesus Cristo. A graça de Deus foi tão abundante na sua vida. Ele disse, para que eu pudesse servir de exemplo, para que eu pudesse servir de modelo a todos aqueles que vierem a crer em Cristo, para que tenham a vida eterna, a todos. Portanto, ele fala enquanto ele estava vivo, ele fala como modelo diante da história, e ele fala para você e para mim hoje, como exemplo para a nossa vida. Isto deveu-se à graça, que é este favor imerecido que alcançou a sua vida. Se você é salvo, se você crê em Cristo, se você crê na cruz de Cristo, se você crê
no Cristo crucificado, se você crê na ressurreição do Senhor, se você crê na ressurreição final, onde ganhará um novo corpo para que goze a vida eterna, se você crê na palavra de Deus como revelação inquestionável de Deus e da sua vontade, tudo isso não se deveu à sua inteligência, a nenhum mérito que você possa ter, a nenhuma bondade que você possa ter, porque tudo isso que eu descrevi, se você crê, você creu, porque a graça lhe abriu os olhos da fé, de tal maneira que você diz: isto tudo é inquestionável para mim, é absoluto para mim, porque a graça de Deus assim operou, abriu seus olhos que debaixo de trevas nem enxergavam a vida de pecaminosidade em você, achava que era uma pessoa muito boa, achava talvez que tivesse na fé correta, na religião correta, mas esta graça, quando nos alcança, nós nos sentimos o maior dos pecadores, como Paulo sentiu. Não é que ele fosse o maior, mas esse era o sentimento da sua pequenez diante da presença perfeita de Deus. Quando a graça nos alcança, nós nos sentimos pecadores, o nosso coração se eleva de gratidão e nós queremos servir a Cristo a todo custo e preço, porque o que Ele nos fez é absurdamente impagável. Absurdamente impagável. Este homem teve seu passado completamente transformado. Por isso ele manifestava ao Deus único honra e glória. Vimos aí a sua autodescrição da sua rebeldia, da misericórdia como instrumento de Deus e desta graça transbordante que o alcançou e o transformou. Concluindo, todos temos um passado que foi transformado em novo através de Cristo. Ao Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Agora devemos ser usados para que outros também tenham o seu passado transformado, o seu status transformado diante de Deus, e de perdidos sejam salvos. E para manifestar essa misericórdia, esta graça e a salvação em Cristo, você e eu somos estes instrumentos. Meus queridos, que Deus possa ter arrancado do seu coração nesta manhã esta expressão: ao Deus único, honra e glória, mas que ela não seja apenas uma expressão verbal, labial, do que Deus disse lá no Velho Testamento, que estava cansado de ouvir da boca daqueles que diziam que serviam a Ele, que expressavam com seus lábios, mas que com suas vidas eles estavam distantes. Que seja uma expressão sincera da sua alma, de tal maneira que isso seja mostrado com a sua vida. E não apenas expressão de lábio ou dos nossos lábios. O que é tão fácil de expressar, o que é tão fácil viver, o que é tão fácil organizar na nossa cabeça, mas o que nos mostra mesmo é a nossa conduta sacrificial pelo reino de Deus. Sacrificial. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé?